Primeiro, bom dia, galera. Espero que todos estejam bem. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, em vez de dar sequência nos nossos exercícios até então, eu vou jogar na Oi, tela para Neide, bom vocês. dia. Oi, bom dia, Luísa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Oi, gente, eu vou partir do exercício que está lá na plural para vocês. Muitos de vocês já foram lá, já fizeram. Tem algumas respostas, assim, muito viajadas, tem outras certinhas. Tem gente que conseguiu captar, tem umas que estão. A mesma pessoa às vezes acertou uma e errou outra, porque depende da questão, né? Eu pontuei, marquei aqui que eu refiz o exercício todo. Tem duas questões que eu considerei muito difíceis e eu acho que vocês vão ter Neide, muita eu tive dúvida. dúvida na número 9. 9. Você lembra o É, número da questão relacionada lá? Não, né? não sei, mas se quiser eu posso abrir o plural e olhar. Não, mas ela vai estar aqui. E se não der tempo de eu fazer ela com vocês, Luísa, hoje eu faço ela amanhã, tá? Nós vamos combinar o seguinte: todo mundo que não tiver feito ainda, tenta fazer de hoje para amanhã, beleza? Quem já tiver feito, tá tranquilo. Por que eu quero que vocês tentem fazer? Porque eu preciso verificar se vocês entenderam e lá pela plataforma eu consigo ver. E aqui com vocês eu tiro as dúvidas. E à medida que vocês forem tendo dúvida, vão perguntando. Me interrompe e vai perguntando, porque eu acho muito importante isso. Eu coloquei para vocês aí de abertura duas frases falando sobre essa questão do ensinar e do aprender. Por isso que é importante verificar a aprendizagem. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Feliz é aquele que aprende o que ensina e transfere o que sabe. Cora Coralina. Primeiro, a questão do ensinar e do aprender, eu brinco que é uma via de mão dupla, tá? Ninguém ensina sem aprender e ninguém aprende sem ensinar, ainda que não perceba, ainda que não tenha consciência do processo. E eu brinco sempre com os meus alunos que o privilegiado maior de toda a história da aprendizagem sou eu. Porque enquanto eu estou lá na sala de aula ensinando uma coisa, né, específica para 30, para 40, eu tenho todos os dias 30 e 40 me ensinando algo novo. Então, eu acho isso muito válido, tá? Eu acho que o que a gente leva é o que a gente aprende, né? E aquilo que a gente está aberto para aprender. Mas se eu não estiver aberta para aprender, aí não tem jeito, tá, gente? Não tem jeito de eu ensinar alguma coisa para quem não quer aprender. Eu tenho que abrir a minha mente e falar, não, eu quero aprender. Eu sou capaz de aprender. Isso em qualquer conhecimento. Eu quero aprender uma nova língua. Se eu não estiver aberta para aprender, não vai adiantar. Se eu não fizer um pouquinho de esforço, porque às vezes a busca tem que ser primeiro minha para depois ser do outro, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, mudar a atitude, exercer um papel, pensar numa estratégia para poder conseguir fazer essa aprendizagem acontecer. Quanto à segunda frase, que é de Cora Coralina, eu pus essa frase também para o avançado e acabei de comentá-la com os meninos. Eu não sei se vocês conhecem, mas Cora Coralina publicou nos 90 anos. Ah, mas por que ela publicou antes? Porque ela era uma mulher de uma geração, né, mais antiga e foi criada de uma forma em que a mulher deveria ser submissa ao homem. E o marido dela não admitia que ela fosse escritora, não aceitava o papel dela como escritora. Então ela guardou tudo aquilo. Então assim que ele faleceu, ela publicou a obra dela. Ela esperou ele partir para se fazer, né, para se perceber como ela era de fato, ou o que ela queria fazer da própria vida. Eu espero que a gente, enquanto mulher, independente de ser homem ou mulher também, não precise esperar, né, as pessoas partirem para repensar, para rever e para a gente buscar e ser o que a gente de fato quer ser, deseja ser e pode ser. Porque às vezes a gente deixa, né, não consegue ver o que a gente pode ser. Bom, a partir dessas duas frases, eu vou à primeira questão. Lembram dela? Quem já fez aí? Muitos de vocês fizeram. Achei bacana a participação do M1. Eu corrigi algumas, não corrigi todas, tá, gente? Vou entrar lá, vou corrigir uma por uma. Mesmo que seja depois que passar. Porque primeiro meu foco era trabalhar aqui uma forma, pra gente trocar ideias, discutir. E aí eu vou corrigindo um a um e pontuando lá para vocês. Lá tem um lugar onde eu posso digitar, se tiver muito errado. Quando tem 100%, fica uma carinha bonitinha lá para vocês, aí vocês sabem que tá tudo certo. Neide, Diga. pode fazer até amanhã a sua, né? Pode fazer até depois, mas eu queria que vocês tentassem fazer até amanhã para vocês verem o que vocês estão entendendo, o que não.
Até mesmo para pontuar para mim, olha, eu tô com dúvida nessa parte, dá para você aprofundar nisso daqui? Eu vou pensar num exercício específico para esse grupo que está com dúvida, entendeu? Então é para eu ir pontuando isso e vendo onde que eu posso ajudar melhor vocês, certo? Onde é que eu entro? Porque às vezes a gente passa, acha que tá todo mundo entendendo, e na tela ainda é pior, tá, gente? Quando a gente está em sala de aula, eu vejo vocês, aí eu consigo fazer uma análise do que o aluno está entendendo pela expressão. Olha, aquele lá do fundo não está entendendo, ele está viajando, ele estava conversando. Ah, esse aqui tá com dúvida, pelo jeito que ele olhou para mim e me perguntar. Agora, às vezes, aqui na tela, vocês estão com dúvida, mas vocês não pontuam para mim. E aí eu fico sem saber. Tem alguns que participam muito, mas tem outros que eu nem escuto a voz. Às vezes eu nem sei se está na sala de fato, porque passa às vezes no chat tão rápido que a gente não consegue acompanhar. Tá? Então é muito mais para a gente verificar e ajustar a nossa bagagem de conteúdo, para ficar com a bagagem pronta para o que deve vir, vamos dizer assim, e dar conta do nosso recado no segundo semestre, se Deus quiser, será bem diferente. Então vamos lá. Ontem acabou a luz lá em casa. Gente, de verdade, ontem eu estava terminando de montar esse PowerPoint aqui com vocês, para vocês, e a minha energia acabou. Falei, nossa, se eu tivesse uma live, eu estava ferrada, porque levou mais de uma hora, não mais, umas 2 horas para minha luz voltar. Bem no finalzinho da tarde. Aconteceu com a início Shirley da também. noite. Ela tava dando aula pra gente, a energia dela acabou. Não, a minha acabou completamente, Luísa. E imagina, pode acontecer com qualquer um, tá, gente? Então, o Daniel estava numa live, inclusive com acho que a Júnia estava fazendo uma avaliação. Aí é bom que o celular tem 4G e a 4G não depende da internet, né, residencial. Aí ele mandou uma mensagem para um colega dele, gravou um áudio e falou: avisa a Júnia para mim que eu tô sem internet, eu tô sem luz em casa. Não tem como participar sem luz, não tem jeito, você não acessa nada, né? Então é complicado, isso pode acontecer. Agora, o que acontece aí com o Armandinho é inusitado. Olha lá, ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Acendemos uma vela, também quase todo mundo faz, né, gente? E meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Então, o Armandinho, ele mostra aí que até nas horas que tudo parece escuridão, a vela, que é a ideia da vela como livro, é muito interessante se a gente pensar na metáfora que ele está jogando aí. Gosto bastante da maneira como o Alexandre Beck, que é o autor das tirinhas do Armandinho, faz ponte com questões atuais, com questões válidas para a gente poder refletir. A maior parte das tirinhas dele tem uma ideia crítica bem bacana. Ele há pouco tempo foi censurado, proibido de escrever para um determinado jornal, porque ele fez uma menção política e desagradou alguém que estava no poder. Aí virou aquela confusão. Aí teve que fazer algum ligado à censura, e o Armandinho parecia censurado. Bom, após conectar os enunciados do segundo quadrinho, haverá um período simples, um período composto. Olha a pergunta 1A. Olha lá, se eu vou juntar, se eu vou pegar onde está a reticência aqui, eu vou eliminar a reticência desse segundo quadrinho, vou ler direto. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro, certo? Se eu retiro a reticência, isso daqui vai ser um período só, que é o que ele está perguntando aqui. Tem mais de um verbo? Tem. Acendemos e pegou. Então é simples ou composto? Composto. Composto. Exatamente. Tem gente que colocou lá para mim que seria simples. Só vai ser período simples se eu tiver um único verbo separado por um ponto, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Beleza? Isso foi falado em sala, ainda em sala mesmo, bem no início. Então ainda há alguns ainda que estão carregando essa dúvida e precisa sanar. Por que precisa sanar? Porque período composto é a matéria do M2. Se vocês ficarem com a matéria do período simples tranquila, firme, consistente, vocês vão entender com muita facilidade o composto. O simples, para mim, é muito mais complexo do que o composto. Por quê? Porque ele é a base. Se eu tenho uma base sólida, aí eu vou entender o que está ali dialogando, está relacionado. Então, a minha resposta aí é período composto. Pois teria 2 verbos, acendemos e pegou. Precisa da minha justificativa? Não, gente, não precisa. Quem respondeu lá só assim, composto, já está pronto, tá? Aí a letra B. Qual é o processo de encadeamento entre a primeira e a segunda oração? E aí, o que é que vocês me dizem? Tem muita gente que fez, teve respostas bacanas, não está idêntica à minha, mas muito bem
elaboradas. Posso falar, Neide? Pode? Neide, qual Eu número? É a número 1 ainda? É a número 1. A Posso questão ler depois? pode, ela vai falar e você pode falar assim. Eu coloquei que eu tinha até te perguntado, né, na aula que você pediu para fazer, e aí eu coloquei que na segunda oração ali, na segunda frase ali, tem um i depois da reticências, que Sim. estaria adicionando mais uma na segunda oração. Exato. Tem a ver com isso sim. Eu vou deixar a Luísa falar e faço um comentário geral, tá? Tá bom. Pode falar, Luísa. Espera só um minutinho que eu tô abrindo meu plural. Se você quiser ir comentando de uma vez. A resposta da Luísa vai muito de acordo e de encontro à outra que foi comentada também. E eu uso uma palavra aqui que nem uma das respostas que eu li até então tinha utilizado. Mas não estão erradas por não utilizar a palavra que eu coloquei. Quando ele pergunta qual é o processo de encadeamento entre a primeira e a segunda oração, eu poderia simplesmente responder coordenação. Beleza. Mas quem colocou que a segunda oração é iniciada com i, que vem somando um argumento, o que está explicando? Está explicando uma coisa que vocês ainda não viram com as palavras de vocês, mas porque o processo composto por coordenação ele é muito fácil, então ele é muito mais fácil que o de subordinação. E ao explicar, vocês estão explicando exatamente o papel que essa segunda oração exerce, que ela é chamada de oração, vou falar o nome aqui, não precisa te preocupar, não é matéria desse ano, senão vocês ficam sofrendo, não vi isso ainda, não sei o que é isso. Oração coordenada sindética aditiva. Então, quando você diz que esse i vem somar, vem acrescentar uma informação e um argumento à primeira oração, você está falando do processo de encadeamento de maneira adequada. Gente, eu tenho uma Diga. dúvida. Tipo assim, Pode falar. eu vou ler minha resposta. Quando eu tava respondendo, eu coloquei o i também. Só que aí eu não sabia, tipo assim, que palavra eu falei. Eu coloquei o termo i. I é o quê? Eu não sabia o que Conjunção. colocar. Conjunção. Não. Ah, É uma conjunção. É uma conjunção coordenativa aditiva. Onde vocês vão estudar isso? Lá no M2. Certo? Mas aqui já aparece, e você igual falou, o termo i, se você colocar dessa forma, tá errado? Não. A palavra e, posso colocar e põe entre aspas? Problema nenhum. Certíssimo. Tá certo? Então, dentro da própria estrutura linguística, quando eu conheço ou consigo evidenciar o papel específico, ótimo. Se eu não consigo, por exemplo, associar ainda que era coordenação, vocês fizeram muito bem explicando esse encadeamento aí, Luísa. Tanto que essa, eu lembro da sua, mas tem mais gente que ganhou a carinha bonitinha lá com 100% de acerto da questão. Não usou a mesma palavra que eu, mas tá certo. Porque na sua explicação você evidenciou que uma encadeou a outra através do acréscimo de uma informação. Que eu posso ler agora? Pode. Ó, na 1A eu coloquei que era período composto, né? Afinal, conectados e enunciados passaram a ter duas orações. E na letra B eu coloquei o final de reticências, que é como se cortasse a frase e depois desse continuação. E também o termo i, que dá sentido de acréscimo, como se fosse ter algo a mais. Tá vendo que você explicou o que eu estou dizendo aqui, que é o valor da aditiva? Exatamente. Mais de uma pessoa, né, mais de, acho que uns 3 ou 4 alunos, fez a justificativa em cima da construção da expressão. E é corretíssimo. Que bom que vocês visualizaram isso. Isso significa uma boa capacidade interpretativa. Ainda que vocês não conseguissem lembrar dessa palavra, e nem tem que lembrar, porque essa palavra foi mencionada, mas bem no início do ano, né? E vai ser retomada com mais profundidade lá no M2, vocês utilizaram um gancho interpretativo e utilizaram de maneira adequada. Muito bem para quem conseguiu visualizar isso. Tá certo? Vamos para a próxima? Questão 2. A questão 2, peraí. O que aconteceu? Não era para aparecer minhas respostas, não, gente. Eu variei aqui, mas não tem problema não. Já que está com a resposta, a gente comenta a partir dela. Leia a tirinha a seguir e responda a questão. Essa era tranquila. Essa era puramente interpretação. Nossa, acredita que eu achei essa mais difícil que a primeira? Sério, Luísa? E ela era muito fácil, porque a própria tirinha da Eu pista... acho a interpretação de texto mais difícil do que a matéria. Você sabe o que é? Você vai utilizar, porque você tem uma boa base, tá? Não tô falando isso para puxar sardinha, não. É de verdade.
Eu vejo que você tem a base, às vezes você não sabe exatamente o nome que aquilo ali tem, mas a sua base está lá. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o que você tem feito, interpretar e explicar com as suas palavras. Não se preocupe com terminologia. As terminologias, esse aprofundamento, você está fazendo. O próprio M1, M2, M3 avançado já vai fazer isso com vocês. Você vai partir sempre do que está escrito e vai entender colocando com suas palavras. Eu tenho certeza que vai funcionar. Isso não vale só para português, não, tá? Isso vale para as outras áreas. Então, vamos lá na tirinha. Essa de chapéu vermelho é entregadora de pizza. Ela perguntou para o lobo o endereço da velha. Epa, a velha se transformou num lobo. Para mim, ele não sabe ler. Então, vocês observam que os ratinhos pequenininhos estão fazendo uma interpretação da maneira como ele está olhando para o livro. Né? Será que ele está olhando para o livro? Qual é o papel dele? Claro que aqui eu fiz uma leitura. Tem aluno que respondeu de forma diferente da minha e também está certo. Vamos lá. Qual é, provavelmente, a história contada no livro que o personagem está lendo? A história de Chapeuzinho Vermelho, do Lobo. Fica óbvia. Por quê? Ó? Essa de chapéu vermelho, né? A questão do endereço da velha, que ela está relacionando a vovozinha, o lobo, né? Por aí. O que mais? Os predicados. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Desliga aí pra gente, que tá da microfonia. Os predicados que a personagem que lê atribui aos sujeitos das orações equivalem aos acontecimentos narrados na história original? Então, vamos observar quais são os predicados. Então, primeiro, eu vou lá, ó. Essa de chapéu vermelho, sujeito. É entregadora de pizza. Isso aqui está lá na história do Chapeuzinho Vermelho? Não. Ela perguntou para o lobo o endereço da velha. Ela, de fato, ela perguntou o endereço da velha para o lobo? Não. Está lá na história? Também não. A velha se transformou num lobo. Bem se transformou num lobo, né? Um lobo que se passou pela vovozinha, se passou pela velha. Então, todos os três predicados não estão relacionados na história, tá? Se associam à nossa realidade. Precisava de colocar dessa forma? Não. Simplesmente não estão de acordo com o que a história apresenta. O que vocês colocaram? Você lembra, Luiz? Neide. Diga. Neide. Oi. Aqui é o Theo. Meu celular, meu computador tinha acabado a bateria. Aí eu saí aí, só que eu voltei já, tá? Sem problema não, Theo. Às vezes eu vejo que tem lá entrada e saída, às vezes acontece, a internet cai, eu comentei da questão da luz, pode acontecer uma série de contratempos. Se a gente Viu, não? Porque meu computador acabou a bateria. Tem problema não, Theo. Vamos lá, diga, Luiz. Neide, Não sei se eu a Luísa... só acho ali. Os predicados, então, eles se associam à interpretação do rato, né? Sim, você pode, tá vendo que é o que eu falei? Não precisa ser exatamente a resposta que eu pressupus aqui. É por isso que a hora que eu estou corrigindo a questão lá de vocês, isso vale para a questão de prova também, eu tenho meu gabarito, mas não tem que estar idêntico ao meu gabarito, tem que estar pertinente àquilo que está sendo perguntado. Então, ali cabe uma série de colocações. Aí está inventando, poderia dizer isso? Poderia. Mesmo porque eu faço essa pressuposição aqui na letra C, ó. Então, vocês podem dizer, não, os predicados foram inventados pelo rato que está lendo. Né? Eu posso Então, minha, gente? Pode sim. Eu coloquei. É que eu não. Tipo assim, igual eu te falei, eu acho isso aqui muito mais difícil do que a matéria, então não sei se está certo. Eu coloquei assim. Bom, para quem conhece a história original, claro e evidentemente que não. Afinal, na história original nem existe o tal entregador de pizza. Beleza, certíssimo. Aqui, na verdade, Luísa, eu interpretei aqui, ó, pizza, endereço da velha ou a transformação do lobo, ela está mais próxima à nossa realidade, ao que a gente tem, né, da releitura da Chapeuzinho Vermelho sobre uma outra ótica, mas você associou, ou seja, não tem nada de entregadora de pizza, não tem nada desses termos aqui. A história não relaciona isso, a sua interpretação está certíssima, tá? Então, pare com essa ideia de que você não é boa interpretação. Pode te parecer mais difícil, por quê? Porque você tem que fazer uma outra forma de leitura, ela não é num conteúdo específico, ela não vai a partir de uma base específica, você tem que fazer outras pontes, mas você dá conta do recado. Vamos lá na letra C. Eu vou colocar a minha aqui, eu queria ouvir algumas aí que vocês construíram ou que vocês pensaram, tá? Porque cabe muitas possibilidades.
Essa interjeição EPA, o que é interjeição? Interjeição são essas palavrinhas muito comuns com as onomatopeias. Ah, ó, Nossa Senhora. Minha mãe fala direto Nossa Senhora. Jesus, né? Isso é interjeição. Quase sempre vem pontuados com ponto de exclamação a seguir. Então, o que é interjeição? No balão do último quadrinho, indica sobre a personagem principal da tira, sabe sobre a história original. Então, o que a personagem principal da tira sabe sobre a história original? Então, indica que a personagem ficou surpresa diante do que leu, ou do que viu, ou ela está inventando a história. Então, acaba um monte de coisa ali. É apenas a leitura só da imagem está inventando alguma coisa, né? Por isso que a gente tem essa ideia aqui, ó, do não sabe ler. Pode falar. Eu coloquei assim, Ô, que ele Luísa, parece você não viu que eu saber tô dando sobre o assunto interferência. redigido na tira, fazendo Sim. com que demonstre o quanto ele sabe sobre a história original. Perfeito. Certíssimo. Ou seja, que está inventando a história. Quem mais, gente, colocou de forma diferente? Tem muita resposta boa lá. Eu coloquei assim, pelo que posso perceber, nada, pois ele acredita que a velhinha se transformou no lobo, mas na verdade a história original é um pouco diferente. Foi totalmente uma outra interpretação. Ou seja, ele estava inventando, tá vendo? Você disse com outras palavras e tá certíssimo isso. Ok? Então, gente, lá nas construções, Né? não tem que ser respostas grandes, tá? Pode ser respostas curtas, mas que estejam relacionadas. Diga. Você chegou a corrigir essa questão de todo mundo? De Porque a todo mundo minha não, mas parece. muitas. Eu não corrigi de Tá. todo mundo, não. Eu comecei a corrigir, tive o pique de energia. Aí, quando voltou, Tá. eu fui montar a apresentação, porque a aula era agora de manhã. Falei, senão não dava tempo de eu colocar na tela para a gente trocar ideia. E eu acho válido a gente trocar ideia hoje e amanhã, para ver de fato, teve dúvida, onde? E aí eu vou lá e pontuo a partir das respostas de vocês, tá? Então, eu não corrigi de todo mundo. Eu sei de alguns que eu corrigi, então algumas ficam na memória, mas eu não peguei todas ainda abertas direitinho. As fechadas eu vi que teve algumas, assim, com muita incidência de erro, mas era a partir daquilo que eu tinha lá. Então eu falei, ou eu pego uma coisa ou eu pego outra, e aí vocês, para a gente ter o fato aqui, o foco em si, eu priorizei colocar aqui na tela, corrigir. Então, hoje à tarde eu vou pegar e amanhã também, depois da nossa aula, porque um pouco antes e depois também, para corrigir e deixar vocês mais prontos, mais pontuados nesse aspecto, tá? Mas não deixa de fazer, não. Ô, Neide, Diga. eu tive uma interpretação meio diferente da tirinha. Diga. Eu coloquei como se o ratinho que tava na história conhecesse a história em partes, porque na feição dele, ele demonstra que, tipo, tem Tá alguma sendo coisa irônico, errada, né? entendeu? Então eu coloquei que ele conhece em parte a história. Então, mas observa, Júlia, é Júlia mesmo, né? Sou Observa que eu. quando eu utilizo essa palavra inventando, tá dialogando com o que você tá falando aí. É como se ele fizesse uma nova história. Ele pode estar fazendo uma leitura só de imagem, não está lendo de fato as palavras? Pode. As crianças fazem isso, né? As crianças, elas decoram, elas visualizam ali. Eu tenho 2 sobrinhos, um de 4 e outro de 2 aninhos. Eles sabem histórias inteiras de cor. E faz a mãe dele ler a mesma história, a preferida é os 3 porquinhos. Ele sabe tudo de cor, então ele decorou o livrinho que ele tem em casa. Só pelo desenho ele te conta a história todinha. Ela gravou um vídeo outro dia dele contando uma outra história e me mandou. Eu falei assim, peraí, mas então ele sabe o livro de cor. Ele sabe o livro de cor, de tanto ouvir. Mas ele me pede para contar o conto de novo. Então é mais ou menos o que você está dizendo. Pela expressão do rato aqui, dá para imaginar que ele está sendo irônico, que ele está querendo levar os ratinhos a pensar outras coisas, né? Pode pensar assim. Entendi. Bom, Obrigada, Neide. de nada. Vamos observar esse texto. Vocês lembram que a gente leu esse texto em sala? Ele é o início de um capítulo nosso do livro, se eu não me engano. Isso, foi o primeiro texto que a gente leu sobre matéria, que a gente entra lá sobre o período simples. Então, Assassino era o escriba. Lembra que eu li o texto com vocês? Eu fiz uma interpretação, falei que caberia muita coisa, só que a questão que está aqui não é fácil. Por quê? Porque ela vai na raiz do texto. Então, eu vou ler rapidinho o texto,
Vou fazer um comentário com vocês a partir dele e a gente analisa o que está nas alternativas. Porque aí é a interpretação mesmo, ao pé da letra. E como ele é um texto poético, ele sintetiza muita coisa, a gente precisa ficar atento. E são duas questões associadas ao texto Assassino Era Escriba. Meu professor de análise sintática era do tipo do sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e uma adjunta adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência, foi infeliz. Era possessivo como um pronome e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, latei-o com um objeto direto na cabeça. Bom, vocês observam que parece uma página policial, né? Parece um conto policial, porque ele não tinha uma boa relação com o professor de português, que era o professor que ensinava para ele a análise sintática. Lembrar que a análise sintática era priorizada no ensino antigo, tá? Era aquilo que mais se via, via-se menos interpretação de texto. Poesia, então, ficava relegado só para o campo da literatura. E olha lá, certo? Por quê? Porque algumas matrizes da língua, para eles, eram vistas como coisas primordiais e as outras secundárias. Eu acho que a gente precisa de uma e precisa de outra também. Não adianta só ver a análise sintática sem analisar, sem correlacionar. E é o que o Paulo Leminski faz muito bem nesse texto. Bom, o que é escriba? É aquele que escreve. É muito comum ser associado a escriba o escrivão, aquele escrivão antigo ou escrivão no fórum, tá? Bom, ele compara que o professor de português o professor de análise sintática era o tipo sujeito inexistente, ou seja, ele não estava ali, né? Quais são as situações do sujeito inexistente? Verbo haver significando existir, verbos que indicam fenômeno da natureza, né? Verbos fazer e ser, indicando o tempo. Beleza. Pleonasmo. O que é pleonasmo? Repetição. Ele vivia o quê? Repetindo a mesma coisa. O principal predicado da sua vida, regular com uma primeira conjugação. A vida dele era toda certinha. A primeira conjugação verbal é a mais comum, é a mais certa, né, digamos assim, mais certa assim, mais regular, a que segue as regras mais rígidas, tá? Então, é como se ele fosse todo padronizado. Por isso, paradigma. O que é paradigma? Paradigma é o mesmo que regra, então reforça regular. O que mais? Entre uma oração subordinada, que é aquela que depende da outra, e uma adjunta adverbial, que é circunstância, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético, que é aquilo que não tem conjunção, só vai tendo vírgula, tá? Naquela oração lá que a gente estava vendo da tirinha que tinha o i, se em vez do i eu colocasse uma vírgula, dava ideia de soma, a mesma coisa, e era assindética. Vocês vão ver isso no ano que vem. De nos torturar com aposto. O que é um aposto? Aposto serve para quê? Para explicar, certo? Casou-se com a regência. Essa ideia da regência que ela que mandava, ele só fazia o que ela queria e foi infeliz. Por que ele era infeliz? Porque ele era possessivo como um pronome, ele queria ter posse sobre ela. Então era uma disputa de poder. E ela era bitransitiva. O bitransitivo aqui pode pensar em bissexual? Pode. Mas pode ser que ela não aceitava a posse sobre ele. Ela também queria a posse dele. Né? Ela também queria ter a posse sobre ele. Então aí houve um choque entre os dois. Depois disso, ela tentou ir embora para os Estados Unidos. E o que acontece? Foi pego provavelmente na alfândega, ou com droga, ou com alguma coisa ilícita no meio da sua bagagem. Né? A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, que são algumas palavrinhas utilizadas para reforçar aquilo que tem para se dizer. Conectivos, conjunções, pronomes, que servem para encadear uma oração na outra. Agente da passiva é aquele que pratica a ação quando o verbo está na voz passiva. Um dia matei com o objeto direto na cabeça, que é se livrar do professor, né? do professor de análise sintática. Então, o assassino era quem? Ele que está escrevendo. Quem era o escriba? O próprio Eulírico. Então, vamos à interpretação do texto, depois de todos os comentários. Pelos versos, percebe-se que a poesia de Leminski mantém relação, olha quantas palavras difíceis aí, com a geometrização das formas e volumes cubistas. Isso aqui vocês vão estudar mais aprofundadamente
lá nas vanguardas europeias, dentro da literatura, quando fala do cubismo, que utiliza nos textos todo tipo de relação geométrica, quadrado, triângulo, círculo, não há nenhuma relação geométrica no texto, tá? Então, cubismo já tem essa ideia, tá? Lembra da ideia do cubo, que vocês podem associar aí à matéria da Fátima, tá? Então, a geometrização e cubista estão relacionadas. Ele não faz nenhuma correlação matemática, pelo contrário, a relação dele é com a linguagem, é com a gramática, é com o professor da análise sintática. Diga-se de passagem, ele tem excelente domínio da análise sintática e dos conhecimentos linguísticos para fazer a correlação do poema. Tem como base os dilemas financeiros do ser humano. Ele está falando sobre os dilemas financeiros? Não. Valoriza a concisão e é transgressora. O que é a concisão? É sintética, é resumida. Ele vai falando em versos, cada verso está contando um fato da história do professor. E é transgressor, esse professor não está dentro do padrão, né? A mulher dele não estava dentro do padrão, nem ele, que era o eu lírico, está dentro do padrão. Então, transgride, quebra todos os paradigmas. É essa a resposta, mas nós vamos ver as outras duas para a gente eliminar. É composta por uma observação rigorosa do mundo material. Rigorosa, ele teria que ser muito detalhista, e pelo contrário, ele é muito conciso para tanto. E mundo material, ele está falando muito mais da relação dele com a própria linguagem. É composta por personagens positivamente idealizados. Nenhum deles é positivo. O personagem principal, que é o professor, não é positivo, não é visto idealizado nem positivo. Ele, enquanto aluno que mata o professor, também não é idealizado positivamente. E a esposa também não é. Então, nenhum deles é colocado dentro da construção, né, que é um poema com estrutura também narrativa, de forma positiva. Então, nós temos a resposta letra C. Questão bem complexa. Por quê? Porque eu vou ter que fazer inferências que não estão no texto. E aí, vocês tiveram facilidade de achar que era a letra C, ou acharam que era outra coisa, ou só chutaram? O que vocês me dizem? Eu fazendo a interpretação com você, que agora eu tô vendo que assim, gente, é Que faz meio sentido. que... que faz sentido, porque, tipo, os outros, não é? É que, assim, a gente não tem alguns que a gente não estudou, algumas opções, e outras não tem sentido, como o texto em si. Sim. Mas que, às vezes, na hora que você lê, você não consegue eliminar. E mais, eu acho que o vocabulário da questão também afasta. Estou fazendo uma questão. É uma questão de história. Eu estou com dúvida no termo. Vai no dicionário, gente. Não tenha vergonha de consultar dicionário, não. É para isso mesmo que ele serve. Para ir tirando essas dúvidas e ampliando o vocabulário de vocês cada vez mais. Recurso de dicionário, para vocês terem uma ideia, eu mantenho um dicionário no celular. A hora que eu estou preparando as aulas de vocês, eu vou lá no dicionário, eu olho. Essa palavra que se os alunos me perguntarem, eu consigo explicar mais nitidamente. Às vezes a gente sabe o que significa, mas dentro do contexto ganha uma outra dimensão. Então é importante a gente ter essa noção, certo? Não tenham receio de consultar dicionário para interpretar texto, principalmente poético. Ajuda muito. Se vocês, por exemplo, têm dificuldade de carregar um dicionário para a sala de aula, faça como eu fiz, baixa um dicionário no próprio celular. Esse ocupa pouquíssimo espaço, para não falar que ocupa muita memória. Eu posso consultar online. Diga. É que o meu plural travou e saiu. Qual o número da questão? Tipo assim, 31 que a gente está corrigindo. Deixa eu voltar nela. O que está nela? 31. É 31? Essa eu fiquei com dúvida. Eu não sabia o que era concisão e transgressor. Eu tive que pesquisar o significado. Mas aí eu marquei ela. E ao pesquisar, você chegou nela, tá vendo, Luísa? Então, tem melhor interpretação do que você supõe. É o que eu estou falando aqui. Importantíssimo a gente não ficar... Eu não sei o que é, não. Vou lá e pesquiso. Não tem que saber tudo. Não tem que preocupar em saber tudo. Isso é construção, tá certo? É por isso mesmo que é tão importante essa verificação da aprendizagem. Para a gente ir observando esses pontos. Não tenham vergonha de consultar as coisas na internet, e principalmente no dicionário.
Tem dúvida numa palavra? Vai lá no dicionário e olha. Porque às vezes você não vai achar a questão. Eles fizeram várias delas, tá? Construíram lá. Então não vai estar a questão ali. Mas eu consigo, a partir da palavra, chegar na resposta. Tá? Então, exatamente. Paulo Leminski, tá, gente? A poesia quase toda dele é transgressora e concisa. Então, é uma característica não só do Assassinário Escriba, mas de outras também. Tem mais uma questão sobre esse texto, eu vou jogar lá na tela para a gente comentar. Que é a questão 30, tá? Bom, sobre o texto de Paulo Leminski, que é o mesmo que a gente já leu, todas as alternativas estão corretas, exceto. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de questão. Eu prefiro pegar aquela que é correta do que aquela que é errada. Eu tenho que buscar qual que não está de acordo com o texto. Mas eu coloquei porque todas as alternativas aqui, ela traz para mim uma ponta com o texto. Mas essa, tipo, era fácil, por causa que, como o texto estava falando, tipo, pegando um trecho aleatório, era possessivo como um pronome, e ela era bitransitiva. Quer dizer que ela domina o que tá falando, né? Isso. Então, essa era mais tranquilo. Eu também acho. Agora, eu prefiro questões que não peguem a alternativa errada, mas sim a correta, sabe? Essa coisa de incorreta ou de exceto, o aluno tende a ler a primeira, falar, não, tá certa, vai lá e marca, sabe? Então, a primeira que ele bate o olho, que acha que está de acordo com o texto, ele não consegue ver que ele tem que buscar é o exceto, é o que tá errado, tá? Então, vamos lá, na primeira que a gente vai eliminando e até chegar na resposta. A terminologia sintática e morfológica. Sintática, com relação entre os termos. Morfológica, vocês vão lembrar de classe de palavras, ou significado da palavra sozinha. Substantivo, artigo, numeral, pronome, processo de formação, né? Que, em primeiro momento, é motivo de estranhamento, concede o efeito de humor ao texto. Então, quando a gente começa vendo lá as terminologias da análise sintática, professor de análise sintática era um sujeito tipo inexistente, que é essa brincadeira que ele faz, ao construir isso, que ele joga com pronome possessivo, que a Luísa citou, que é morfológica, então, aparentemente é estranha. Então, a gente pode estranhar no início, mas depois a gente percebe que ele está fazendo humor com aquilo ali. O humor nem sempre é fazer graça, tá, gente? O humor pressupõe o uso de ironia. Ele está dizendo ali que todos os personagens da construção dele ali utilizam ou exercem um papel que foge do convencional, quebra o padrão, tá? Então, é verdadeira. Nós vamos achar todas verdadeiras e achar qual que é a falsa. O eu lírico demonstra, por meio da composição de texto pessoal e confessional, o seu desconhecimento gramatical. Ele tem desconhecimento, gente? Pelo contrário, é o que a Luísa disse, ele tem muito conhecimento. Para fazer o que ele fez ali, ele tem que ter um domínio gramatical extremo. O texto é confessional? Ele confessa que ele matou o professor. Pessoal? Também. Mas eu não posso dizer que desconhecimento gramatical. Beleza? Então é a B, que é a resposta. Então nós vamos eliminar as outras. Nos primeiros 7 versos, aí a gente volta ali depois para comentar, o eu lírico apresenta seu professor, que por meio de suas ações e funções é caracterizado como um torturador. Aí a gente volta lá, a gente volta lá no texto, ele é caracterizado como um torturador lá no texto? O que vocês acham? É porque são 2 questões, né? Olha lá, primeiro 7 versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até onde é infeliz. Era o tipo de sujeito inexistente, um pleonasmo, principal predicado, fala que ele é todo certinho, depois eu não tinha dúvidas, sempre achava um jeito assindético de nos torturar. Ele afirma aqui que ele era um torturador. Então, a resposta aí, né, a questão da letra C, ele é visto por ele, né, pelo eu lírico, como um torturador, certo? De 8 e 16, que é no final do texto, né? O leitor toma consciência de todos os fracassos que compuseram a vida do professor. Coitado, tudo deu errado. O casamento deu errado, ele tentou ir para os Estados Unidos, nada não deu certo, né? Bom, então é verdadeira também. O texto é estruturado em forma de narrativa policial. Sim, ele conta uma história de um assassinato, tipicamente, né, como a gente vê em contos policiais, mas a estrutura, a forma, né, dividida em versos, então a organização gráfica, métrica e rítmica façam com que ele seja um poema. Ficou claro essa daí, gente? Alguém tem alguma dúvida em alguma dessas alternativas aqui? Essa, como a Luísa falou, eu acredito que pela relação com o texto, você vai e volta no texto, vocês tinham uma facilidade maior de chegar na resposta.
Hein, gente? Como vocês me dizem? Ficou claro. Tava muito fácil. Então, ela estava mais óbvia, né? A outra, para mim, ela era mais complexa, a 31, do que a 30, tá? Vamos à próxima. Vou jogar ela aqui. Eu tive que quebrar o texto várias vezes. Esse texto, eu analisei, foi com vocês? Ou foi com o M2? Foi com a gente. Foi com a gente. Então, tá muito colocou a fácil as música, questões né? que vão acontecer aí. Elas não são idênticas às que a gente analisou, mas tem muita coisa em comum. Então, é a música lá do Gilberto Gil, que eu coloquei pra gente ouvir, vocês lembram? E aí, o texto inteiro, o poema inteiro, ele é construído com predicado nominal, com exceção, né, dessa estrofe que foi quebrada aqui, a raça humana risca, rabisca e pinta, e que vai até a grande síntese. Então, observem que a estrutura do texto toda sendo constituída em versos me ajuda bastante a interpretar a questão que virá, que é essa. Sobre a construção sintática do texto, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Aí eu quero ouvir o que vocês marcaram, tá? Devia ter feito ali, né, um Dzinho, um F, isso só marquei a resposta, mas vocês vão junto comigo aí, vão achando. Para conceituar a raça humana, foi empregado um predicado nominal, como em a raça humana é o cristal de lágrima. Verdadeiro ou falso? Eu coloquei como verdadeira, porque o ele vem do verbo ser, e você falou que o verbo ser sempre vai ser um verbo de ligação. Certíssimo. Então é isso mesmo. O é verbo de ligação. Sempre que ele aparecer, ele vai conceituar verbo de ligação. Toda vez que tiver verbo de ligação, o meu predicado vai ser nominal. Então, o primeiro parêntese é verdadeiro. Segundo parêntese, verbos Neide. transitivos diretos. Diga, Você não sabe o que acabou de acontecer. o que aconteceu? A minha energia acabou e eu tava, tipo, na questão 5, assim, na frente, fazendo com você a questão 6, e só faltava um parágrafo pra terminar a prova da Crícia. Meu Deus! E não voltou até agora. Não preocupa, não. Eu acredito que a hora que você entrar novamente, você vai conseguir recuperar até onde você Meu fez. Deus, ela perdeu o texto todo da Clícia, é isso? Quase todo. Não Não, desespere. mas. Não Não, eu desespere. tava Eu só acho que a hora que você copiando, graças a Deus. ainda bem. Você tem Ah, que alívio. Porque a gente fazer do zero dá um desânimo. Fica tranquila que eu acredito que vai estar na tela até o que você digitou. O pico de energia, normalmente, os computadores têm um programa que faz esse salvamento. Mas às vezes a gente perde um finalzinho, perde um pouquinho. Eu acho que alguma coisa no sistema de energia está sobrecarregado, muita gente usando ao mesmo tempo. Eu acredito que tem a ver com isso. Ontem teve queda, hoje de novo, né? Cada um num lugar. Mas fica tranquilo, vai correr tudo bem. Engraçado que a gente falou nisso, né, no início da aula. Vamos lá na segundo parêntese. Verbos transitivos diretos. O que é verbo transitivo direto, gente? É aquele verbo que precisa de complemento e o seu complemento não precisa de preposição. Foram empregados para indicar o que a raça humana faz. Lembra que aquela estrofe lá que está começando lá, que está até reproduzida aí, ó. A raça humana risca, rabisca, pinta, a tinta, lápis, a carvão, a giz. O rosto da saudade. Analisamos essa frase, essa estrofe detalhadamente. Eu fui fazendo encaixotes com vocês na tela. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeiro. Porque quem risca, risca algo, quem rabisca, rabisca algo, quem pinta, pinta algo. exatamente o que eu pensei. Exato. E aí, o que está sendo riscado, rabiscado e pintado? O rosto da saudade, que é o brilho direto. Verdadeiro. Na construção da metáfora em a raça humana é ferida acesa, foi usado o verbo de ligação predicativo do sujeito. Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. Verbo De de novo, ligação, porque É o ferida acesa e predicativo do sujeito. exatamente. É verbo de ligação, ferida acesa, predicativo do sujeito. Exatamente, verdadeiro. Então parece que está tudo verdadeiro, será? Nem teria resposta, né? Mas olha o que ele diz na última. No refrão, a expressão de Deus funciona como complemento nominal da palavra trabalho. Eu nem Complemento lembrava o que era nominal. complemento nominal, pra ser sincera, Neide. Aí eu fui ver as anotações, aí eu descobri, aí eu marquei e Lembrou. falo.
E é falsa. Por quê? Porque é adjunta de nominal. Olha só, tem preposição, mas completa trabalho. Trabalho é concreta, certo? A palavra é concreta. Então, é adjunta de nominal. Se no lugar de complemento nominal, né, ou a questão usasse adjunta de nominal, ela seria verdadeira. Resposta, letra C. Bom, meu celular já apitou. Nossa aula conclui aqui. Amanhã eu vou continuar a partir da próxima questão. Quem não tiver feito, por favor, faça. Mesmo as questões que a gente já fez aqui. É uma maneira de tentar avaliar, tentar analisar, tentar perceber se está tendo dúvida e onde, tá? E aí, na aula de amanhã, vocês vão me pontuando as dúvidas de vocês e eu corrijo lá também para ver algumas coisas específicas. Beleza? Beleza. Então, bom dia para vocês. Boas aulas. Fiquem bem. Obrigada, Neide. Tchau, Tchau, Neide. Neide. Tchau. Muito Tchau, Neide. obrigada. 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 De nada, galera. Fiquem bem. Tchau, Ney. Tchau.